Desde o início da humanidade, a diferença entre homens e mulheres sempre foi muito óbvia, mas há diferenças também entre os próprios homens. No final dos anos 80, surge um novo homem e, com ele, novos comportamentos de consumo. Aos poucos, foram sendo deixados de lado os estereótipos de rusticidade e começaram a ser acrescentados novos padrões, que antes eram considerados apenas femininos. No final dos anos 80, surge o termo metrosexual, que se refere ao homem urbano, que possui extrema preocupação com a aparência, levando em conta o alto consumo de cosméticos, acessórios e roupas. É interessante reportarmos a década de 60, onde começa o movimento feminista. De certa forma, influenciou não só as mulheres, mas também os homens, que viram que essa era uma proposta interessante, sobretudo para as sociedades modernas, para as sociedades industriais, onde não caberia mais um paradigma de comportamento tradicional. Todo esse processo de revolução sexual da década de 60 vai resultar, algumas décadas depois, também numa mudança de paradigma do homem. Então, falar sobre metrosexuais, técnicos sexuais, não está diretamente relacionado à sua sexualidade, ou à sua opção sexual. E se é um padrão de comportamento que também pode estar vinculado a um modelo de vida, assim como as feministas fizeram na década de 60. Posso até dizer que a gente saiu do analógico para o digital a partir dos anos 80. E anos 90 e a última década, e essa que se inicia, isso ganhou um grande protagonismo na vida das pessoas, né? E o comportamento masculino certamente foi muito influenciado. Os homens são muito afeitos a tecnologias, principalmente quando as coisas vão diminuindo, telefone, câmeras, surgimento também da indústria dos videogames e tudo, influenciou bastante o comportamento masculino e a forma como o homem interage com seus pares, né, em sociedade. Certamente a tecnologia tem seu pezinho aí, né? Porém, com o avanço tecnológico, a necessidade de se comunicar e ainda a preocupação com a aparência, nasce o novo homem moderno, o tecnossexual. Tecnossexual. Uma pessoa bem interagida sexualmente falando. O que dá para entender que tem algo a ver com sexo. Eu não sei se é por aí. É uma pessoa que consegue fazer sexo através da telepatia, através de coisas evolutivas. O termo tecnossexual foi usado pela primeira vez em 1970, onde se fazia indagação à atração sexual do homem por máquinas. Porém, o físico e matemático Rick Montalvo redefiniu o termo, que não envolve orientação sexual, mas um estilo de vida, baseado nos últimos avanços tecnológicos. O homem agora está se preocupando com a aparência, ele agora está mais preocupado com a sua saúde, ele está buscando valores que as mulheres lhe ensinaram a buscar esses valores, que é o cuidado com a família, mas não só isso, há um outro resgate nesse comportamento, que são os valores culturais. Então, nesse caso, quando a gente fala de cultura, eu acho interessante porque cultura está muito relacionado com aquilo que o homem faz e com a apreensão que o homem tem das coisas que ele vive. O que é o tecnossexual? É uma pessoa que permite interferências, né? Vai buscar interferências, vai buscar referências, conteúdos, materiais que venham de origem tecnológica. Então, necessariamente, o tecnossexual é uma pessoa que está permitindo, que está levando, aproximando mundos da sua condição natural, que é a sua condição na qual ele busca informações e ele se constrói, e na relação onde ele vai ter contato com outras pessoas. Vai permitir que essa relação virtual tecnológica se refira também no seu comportamento interpessoal.
Além de cuidar da aparência física, o tecnossexual está sempre ligado nas últimas novidades tecnológicas. Tem aparelhos de última geração e está sempre conectado à rede. Tem um laptop, tipo MP5, vários equipamentos de ponta, assim. Nossa, fico de cara com esses equipamentos, assim, modernos, sabe? A tecnologia, se nós relacionarmos isso com a ideia de cultura de massa, que é algo que também está muito inerente a uma sociedade capitalista, tem pautado comportamentos e pautado condutas. Basta pensarmos que muitas tribos elas surgem a partir justamente de referenciais. Um desses referenciais, por exemplo, é a tecnologia. Então, os tecnossexuais, que podem ser tidos como exemplo, usam a tecnologia como uma referência de identidade cultural, de identidade que é construída e que é pautada por um mercado consumidor, que se torna referência para os demais. Não é qualquer tecnologia também que esses grupos utilizam. São sempre tecnologias de ponta, porque a referência eles criam a partir de algo que vai surgir, de algo que está por acontecer. Lembrando que dentro de uma perspectiva mais sociológica e dessas referências que os grupos criam, os demais, os homens ou os outros grupos tendem sempre a agir como referência de outros que vão criando essas necessidades. Eu me relaciono com máquinas pensando em pessoas. Eu compro através de máquinas pensando nos produtos. Então eu permito que as máquinas construam o imaginário que eu tenho das coisas da vida. Eu permito que isso faça meu comportamento me relacionar com máquinas pensando no que existe por trás das máquinas. Acho que eu bebi demais. Que isso, linda. Você tá perfeita, você tá no ponto, meu. Tem água? Na verdade, eu acho melhor você comer alguma coisa. Sabe o que eu tenho pra você? O quê? Caviar com escargot. Você sabia que caviar com escargot é muito afrodisíaco? Meu! Não, meus equipamentos, meu! Cheio de vomito, meu! O consumo, ele é muito fortemente influenciado pelos meios de comunicação. Você não pode pensar em consumo em massa sem ter a mídia influenciando, a mídia oferecendo formas de consumo. Bom, o meu consumo tem relação primeiramente com tecnologia, né? Como princípio e como meta de consumo. O que é que eu me refiro em relação a isso? Eu planejo o que eu vou comprar, eu desejo o que eu vou comprar, eu começo a consumir a ideia antes de obter o produto. Então eu consumo a ideia de ter um iPhone 5, embora não tenha ainda. Eu já me relaciono com ele, eu já me imagino com ele, eu já penso nele. Aí a gente vai entrar um pouco na esfera do que nós chamamos de fetichismo. Eu transfiro para ele um desejo. É um objeto, mas eu transfiro para esse objeto um desejo pessoal meu. E que, segundo Freud, tem um quê de libido por trás. Então existe uma ânsia, uma vontade, um desejo. Eu sou capaz de erotizar ou sexualizar objetos. Não no sentido físico da palavra, mas de me relacionar com eles. Fora isso, eu consumo muitos produtos no dia a dia. Pequenos produtos eletrônicos, por exemplo. Consumo comidas e objetos relacionados com ginástica, suplementos alimentares, né, material para treino, para emagrecimento, para fortalecimento. Eu consumo muitas coisas nesse sentido. Muita da minha renda mensal acaba indo para isso. Em 2006, a Calvin Klein patenteou a palavra tecnossexual. Em 2007, lançou o perfume Thinking to You como a primeira fragrância para a geração tecnossexual, tendo como garoto propaganda o sueco e ex-jogador do Arsenal, Fred Ljungberg, que se tornou ainda o símbolo dessa geração. A mídia acaba tendo um papel central. Sem dúvida, ela coloca os ícones da publicidade, os ícones da propaganda, como referência para o comportamento de todas as pessoas. E, via de regra, essas pessoas estão
sempre ligadas à tecnologia, sempre ligadas a alguns dispositivos eletrônicos que vão se transformando e transformando a forma como as pessoas interagem a partir deles. Mas o que eu consumo? Câmeras fotográficas, celulares, computadores, rádio de carro. Eu fiquei impressionado com a minha própria alegria quando eu percebi que o rádio do meu carro conseguia conversar com o meu telefone. Eu consigo atender ligações enquanto dirijo e consigo tocar as músicas do telefone no rádio do carro, né? Então eu consumo o que eu encontrar. Provavelmente daqui a 3 meses eu tiver condições financeiras, eu vou comprar um iPad mini. Porque o meu iPad é grande e eu descobri que tem um iPad intermediário. Eu preciso dele? Eu sei que não, mas eu quero. Então isso é o que eu consumo, é o que eu tento consumir. É o que eu acho que pode, de alguma forma, agregar algo de positivo para o meu comportamento e para o meu cotidiano. Não existe propaganda, publicidade, a meu ver, direcionada para esse público. Existe a propaganda como um todo, a propaganda dos produtos, e não tem a menor dúvida que esse produto tem que se inserir na vida das pessoas com naturalidade. Como é que as pessoas consomem tecnologia? Um celular novo, um smartphone, uma câmera fotográfica, uma câmera de vídeo, um aplicativo novo. Isso tudo dentro do dia a dia. E a publicidade ela vai tentar inserir esses produtos no cotidiano das pessoas. Fora do meu tempo profissional, eu frequento academia de ginástica, onde as pessoas estão buscando melhorar a aparência. Eu frequento grandes centros de compras. Eu gosto de ir na shopping center. Então são lugares onde as pessoas estão procurando produtos, comprando produtos ou simplesmente vivenciando o espaço. Os espaços que têm relação com o consumo, consumismo e consumo normal. Esse novo homem moderno pode ser representado por esse simples termo, que sintetiza todo o comportamento masculino adquirido desde os anos 1990. Os tecnossexuais não vivem sem cuidar da aparência. Eles não vivem sem tecnologia. O homem hoje não consegue sobreviver sem a tecnologia. Ou então a vida do homem se tornaria muito mais difícil sem a tecnologia. O homem que não utiliza uma rede social hoje, ele tem dificuldade de se relacionar com os demais. Isso se dá pela própria dinâmica da vida, pela própria conjuntura da sociedade moderna, que é muito rápido. E só a tecnologia, só os meios de informação são capazes de fazer com que o homem consiga, de alguma forma, se relacionar com os outros. Eu, sem tecnologia, provavelmente eu teria que reconstruir tudo que eu sei hoje. Eu teria que repensar e reconstruir a maneira como eu faço as coisas, a maneira como eu busco as coisas, a maneira e os locais de onde eu procuro as coisas para poder reconstruir minha vida. Porque tudo que eu faço hoje tem, de alguma forma, tecnologia incluída. Uma academia que eu frequente tem tecnologia no meu programa de treino, na minha ficha que fica no iPhone, no controle de ritmo cardíaco das máquinas de exercício aeróbico que fazem. Então tudo isso é tecnologia. Minha sala de aula, onde eu trabalho, onde eu ensino, eu uso computador, eu uso data show, eu uso a caixa de som. Na minha casa, todos os ambientes têm material tecnológico. Até a pia da cozinha, que tem um dock para iPod para poder ouvir música enquanto lavo os pratos. Então o que seria de mim sem tecnologia hoje? Não sei. Não faço a menor ideia do que seria de mim sem tecnologia, mas não seria eu. Opa, dá licença. É aqui que vai ser a festa surpresa da Ana? Aposto pra não estragar a surpresa! Desculpa. Tô achando que essa festa aí vai ser 10, viu? Bom, será que por acaso o senhor teria aí dentro uma rede wireless? Não? Eu queria registrar meu protesto. O cenário aqui, Diego teve muito mais do que eu. Não sei porquê. Marcela, principalmente, ganhou um trabalho muito bem feito, muito bem produzido. Certo? E eu jamais tive isso. Absurdo. Justificando, sou homem analógico.